Que Deus te abençoe poderosamente. Está no ar o programa Mais de Deus. Nesta noite de quinta-feira, novamente com vocês, com muita alegria e fé em nosso coração, para abençoarmos a tua vida, a tua casa, a tua família. Então fique conosco, que o programa de hoje está muito especial e depois da vinheta a gente continua. Hoje é um dia especial, Quinta da Paixão, semana em que nós estamos relembrando o sofrimento de Jesus na cruz. E no programa de hoje nós queremos falar sobre amor e sacrifício. O amor de Cristo que levou ele a se tornar um sacrifício por nós, se sacrificar, morrendo na cruz, sofrendo pelos pecadores para trazer salvação. Então, continue conosco, porque nós vamos falar sobre a cruz no programa de hoje. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Encontros de Fé Canoas. Também não esqueça de curtir nossa programação e compartilhar com teus contatos. Nós somos a Igreja Encontros de Fé da cidade de Canoas. Comigo no programa, pastor Adriano Borges. Paz, Adriano, tudo bem? Como é que está? Paz, pastor, boa noite. É um prazer, é uma alegria estar com todos vocês hoje aqui. Mais uma vez juntos, bênção de Deus, estamos aí com alegria servindo ao Senhor. Adriano, estamos numa semana importante, uma semana interessante para a fé cristã, Semana da Paixão, onde se lembra o sofrimento de Cristo, sua morte e sua ressurreição. Ele está vivo. Adriano, Quinta da Paixão foi a data em que Jesus foi preso. Na sexta ele foi crucificado, né? Exatamente. É uma semana especial, né, pastor? É uma data realmente muito especial para toda a humanidade. Talvez alguém possa dizer assim, olha, a questão é para os cristãos. Não, a questão é para toda a humanidade. O que Jesus fez, o que aconteceu foi para todos, por todos. Em Isaías capítulo 53, versículo 5, diz assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Duas coisas importantes aqui, Adriano, que nós queremos enfatizar já, começando com este texto da Escritura. Isaías aqui, inclusive, tem uma revelação muito viva sobre o Messias, sobre Jesus, e ele diz que ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Então, ele sofreu. Jesus sofreu. Diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu, ele pagou a nossa dívida e ele foi castigado em nosso lugar. Nós deveríamos ser punidos por causa dos nossos pecados. Nós merecíamos o juízo de Deus, o peso da ira de Deus sobre o pecado e os pecadores. Mas Jesus levou sobre ele esse castigo para que nós tenhamos paz. O castigo que nos traz a paz. Éramos inimigos de Deus, afastados, separados por causa do pecado. O pecado nos separa de Deus. Mas Jesus veio e por meio do seu sofrimento, ele foi castigado, levou sobre ele a nossa culpa para que nós pudéssemos hoje termos paz com Deus. Justificados pela fé, diz em Romanos 5, temos paz com Deus. Exatamente. Quando nós falamos de sacrifício, né, pastor, nós temos que entender que o sacrifício, ele sempre tem duas questões importantes, né? A primeira é o amor. Ninguém sacrifica nada ou se sacrifica sem amor, né? Há um amor, mas também junto com esse amor sempre há um propósito. Quem sacrifica algo, sacrifica por um propósito. Tem sempre algo, né, no meio ou dentro que vai... Uma meta, exatamente, um objetivo. Exatamente, que dá essa força, esse ânimo para sacrificar. Porque sacrificar não é bom, pastor. A gente percebe nos textos bíblicos, né, que Jesus passou por momentos difíceis. É sofrido, dói. Dói, né? Foi um sacrifício. Realmente, alguns podem pensar, eu já ouvi isso até, né? Pô, mas Jesus era Deus, Jesus era o rei. Não foi mais fácil para ele passar por tudo isso. Mas na realidade, ele era homem também. Ele era Deus, mas ele era homem também. Ele era homem e sofreu tudo na sua carne. Ele sofria nas emoções. Sim. E ele sofria na carne também. Ele fica... tinha fome, ele tinha cansaço, ele tinha tristeza, ele tinha sono. Tudo isso. Né? Tudo isso aí. Isso fica claro no Getsemane, né? Naqueles momentos de angústia, né? Que o Senhor chorou, que o Senhor orou, que o Senhor sofreu realmente, né? Então, o sacrifício, ele sempre tem essa dose de amor, mas também ele tem um propósito.
E é muito lindo e é muito forte saber, pastor, que nós fazemos parte desse propósito, né? Nós fomos amados. Exatamente. Nós fomos amados. Amados, e esse amor foi provado por meio de uma atitude perfeita, de uma entrega, uma morte numa cruz por cada um de nós. E esse texto ainda diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Em outras palavras, o que está dizendo é que pelo sofrimento de Jesus, nós fomos livres do sofrimento. Então, Jesus sofreu para nos curar, nos restaurar, nos sarar na nossa alma, no nosso relacionamento com Deus, como já falamos, para termos paz com Deus, mas Jesus também, ele foi ferido para curar nossas feridas de alma, nossos corações feridos nas trevas, longe de Deus. Ele também foi ferido para entrar na nossa casa e sarar nossa família, sarar nossa saúde, sarar nosso corpo, nos sarar por completo e nos tirar do sofrimento. Ele sofreu para que a gente possa vencer o sofrimento e ser mais que vencedor. Exatamente. Quando nós falamos do sacrifício de Cristo, da obra da cruz, nós estamos falando, pastor, de um amor incomparável. De um amor que se manifesta não só em um sentimento. Talvez nós, seres humanos, entendemos o amor muito como um sentimento, né? O que eu sinto por alguém, o que eu sinto por algo. Mas Jesus, ele prova o seu amor. Deus, ele prova o seu amor na cruz, né? Se entregando totalmente, né, a nós. Jesus, sendo Deus, veio também como homem. E isso não é algo fácil, né? A palavra diz que ele se esvaziou, né? De tudo, de todo. Filipenses capítulo 2. E exatamente, ele se esvaziou. Mesmo sendo Deus, se esvaziou não totalmente. julgou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Antes, ele a si mesmo se esvaziou, se humilhou, tornando-se em semelhança humana, assumindo a forma de servo, foi obediente até a morte e morte cruz. E isso não é fácil. Imagina você ter o poder, né, para de repente sair de alguma situação, mas entende que precisa estar ali, que é um propósito, né? E isso só ele realmente poderia ter feito. E aí vem os benefícios. Exatamente. Aí vem os benefícios. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados, Adriano. Restaurados. Vida, alegria, paz, esperança, vida em abundância. Fomos sarados por meio do sofrimento dele. Nós não precisamos mais sofrer hoje. Não precisamos mais sofrer aquele sofrimento de vivermos longe de Deus, aquele sofrimento de não termos uma esperança, de não termos um futuro. Hoje nós temos um futuro em Cristo, nós temos uma vida abençoada, temos os planos perfeitos de Deus, temos as promessas, temos o Senhor conosco, a vida dele em nós. Exatamente. Esse amor de Deus se manifesta exatamente aí, pastor, né? Na salvação, mas também a palavra nos ensina em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse é o ponto. Então, a bênção de Deus está inclusa nesse amor. Ele deu o filho, ele vai dar as demais coisas. Exatamente. Ele não negou o filho, ele não vai negar as demais coisas. Exatamente. Ele não vai nos abandonar aqui nessa terra, não vai nos deixar no sofrimento, perdidos, esquecidos. O que é muito forte aqui, todas as coisas que Deus fala aqui, é tudo aquilo que Ele planejou para cada um de nós. Viver todas essas coisas que a palavra diz é viver toda a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nós não precisamos ter medo de viver a vontade de Deus, pastor, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O caminho que Deus nos coloca é sempre um caminho de bênção, um caminho de cuidado, um caminho de amor. Tudo isso Jesus conquistou por você lá na cruz. Não há mais necessidade de você viver longe de Deus, no sofrimento, na tristeza, no esquecimento. Deus te ama. Deus enviou o Filho dele por amor, para morrer numa cruz, para nos perdoar e nos ter para Ele. Tem dois textos ainda, Adriano, que eu quero aqui trabalhar contigo, com o pessoal que está nos acompanhando. Atos 20, 28, quando Paulo escreve aos pastores, aos presbíteros, ele diz: cuidem de vocês mesmos e do rebanho, o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. A igreja de Deus, Adriano, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. E em 1 Coríntios 6, 20 diz:
porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vocês foram comprados. Deus nos comprou e pagou caro. Deus nos comprou. Deus pagou o nosso resgate. O preço que Ele pagou foi o preço para nos resgatar. Estávamos reféns do pecado e do diabo. E aí o Senhor foi lá e enviou o Filho dele como um preço pelo resgate das nossas vidas, para sermos dele. Então, duas coisas. Primeiro, o valor que nós temos para Deus. Olha o valor que você tem para Deus, a ponto de Deus enviar o próprio Filho dele para morrer por ti na cruz. Olha o valor que você tem em Cristo para viver de modo que Deus preparou para você viver e ser abençoado nos planos dele. Então, temos um valor para Deus. E em segundo lugar, Adriano, será que o preço que Deus pagou por nós não vai levá-lo a cuidar de nós? Será que Deus pagou um preço tão caro, queridos, por mim e por você, para agora não dar valor no dia a dia e não cuidar de nós? Quando você compra algo que custa muito caro, você cuida. Exatamente. O pessoal aí curte iPhone, tem os mais tops, custam caro. Às vezes são meses de salário integral para poder pagar um. E quando alguém compra um, cuida. Você tem uma joia preciosa que custa caro, um diamante, uma joia de ouro, de brilhante. Você cuida, você coloca num lugar seguro para não ser roubado. Então, Deus quer que você viva nele. Ele é o lugar seguro para o diabo não te roubar mais. E ele vai cuidar. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: lancem sobre ele as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Adriano, ele cuida porque ele nos comprou e pagou caro. Interessante, ontem no culto, pastor, foi muito forte a palavra ministrada sobre a obra da cruz, né? Foi, né, ministrado sobre o poder que há no sacrifício de Cristo, nesse amor. E ontem a gente viu pessoas sendo livres. Impressionante como o amor de Deus, ele age de uma forma profunda no coração do ser humano. Ontem, né, as pessoas vieram à frente, se entregaram a Cristo, e pessoas foram livres daquilo que as oprimia, daquilo que as escravizava, o sofrimento, e foi algo instantâneo, pastor, foi algo lindo, foi um poder de Deus, e a gente pôde perceber assim, de uma forma bem viva e bem clara, o amor, a graça e o poder que há neste sacrifício que Jesus fez. E esse cuidar do coração, né? Hoje as pessoas andam ansiosas, as pessoas andam aflitas, com o coração preso em muitas coisas. Aí Jesus vem e com amor, com graça, com poder, liberta o nosso coração daquilo que nos faz sofrer e nós podemos andar abençoados por Deus. Esse é o querer de Deus para minha vida e para tu. Desfrute deste amor e deste sacrifício, que é para ti, que é para que você tenha vida, tenha paz, tenha os teus pecados perdoados. Só para concluir, quando diz aqui, pelas suas pisaduras fomos sarados, mas antes o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Adriano, quando nós temos paz com Deus, nós temos paz neste mundo. Exatamente. Quando você é restaurado na tua comunhão com Deus, e isso só é possível por meio da obra da cruz, você é perdoado e aceito na presença de Deus, por meio de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Você recebe paz. Justificados, mediante a fé, temos paz com Deus. Quando você tem paz com Deus, você tem paz neste mundo. Você tem paz no teu trabalho, no teu viver. Você tem paz diante até dos desafios. Você tem paz na família. Você tem paz nas enfermidades. Quando você tem paz com Deus, você tem paz neste mundo. Exatamente. Quanto mais perto de Deus, mais paz nós temos. E a questão, né, central do amor de Deus, ela também consiste em estar perto. Então Deus, a todo momento, nos dá uma oportunidade de estarmos cada vez mais perto dele. A todo momento Deus está nos perdoando, Deus está nos chamando, Ele vai até nos consertando, nos transformando em algumas coisas, para que a cada dia mais, eu e você, possamos estar mais perto dele. Quanto mais perto dele, mais paz eu tenho, pastor, em meus desafios. Os desafios vão chegar, mas com Deus presente, a paz nunca ela vai embora. E é diferente você enfrentar o dia a dia, as lutas, os desafios neste mundo, tendo a paz de Cristo. Nós queremos orar por ti agora e te abençoar em nome de Jesus. Obrigado, Deus querido, pelo teu amor. Obrigado pelo sacrifício em amor realizado lá na cruz. Nós te louvamos porque nós somos privilegiados e somos beneficiados com esta obra da cruz.
Oramos, Senhor, para que todos aqueles que nos assistem agora recebam deste benefício, recebam deste poder, deste amor, deste efeito desta obra da cruz. Alguém que se sacrificou por nós, foi castigado em nosso lugar, para nós sermos perdoados e sermos sarados e abençoados. Obrigado, Deus, pelo teu amor, obrigado por Jesus, que morreu, mas ressuscitou e está vivo. E que a vida de Cristo seja poderosa no coração, na família, no trabalho, no ser de cada um. Nós te abençoamos com a obra da cruz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, que alegria podermos participar com vocês em mais um programa Mais de Deus, todas as terças e quintas, programa da Igreja Encontros de Fé da cidade de Canoas. Te convidamos a estar participando de um de nossos cultos. Desejamos a vocês uma abençoada Sexta-feira Santa, Sexta da Paixão, também um abençoado final de semana e uma feliz Páscoa, que é a ressurreição, que é a vida de Cristo, que nós podemos também viver com Ele. Tá certo? Pastor Adriano, muito obrigado. Bênção de Deus, mais um programa. Valeu. Mais uma vez eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui recebendo de Deus e também dividindo com os irmãos uma palavra. Obrigado. Obrigado à nossa equipe técnica. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo programa. Paz.